Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão administrativa ordinária do Egrégio Tribunal Pleno do dia de hoje, 12 de maio de 2014. Cumprimento inicialmente todos os desembargadores e, antes de dar início à nossa pauta, submeto à aprovação a ata da sessão administrativa ordinária plenária realizada no dia 28 de abril de 2014, ata de número 18 de 2014. Alguma retificação, alguma observação? Aprovada. Senhora Presidente, peço a palavra. Pois não, com fundamento no artigo 53, inciso 3 do Regimento Interno, para uma comunicação. Eu certamente sou um dos, se não o magistrado com mais longeva atividade no Fórum Trabalhista de Cubatão. E acompanhei a história daquele fórum, mesmo desde a sua instalação, quando eu ainda não pertencia à magistratura, e fórum que foi inaugurado pelos juízes Teixeira de Carvalho e Valentim, com 15 mil processos cada junta, então, e vivenciei todas as dificuldades que os jurisdicionados passaram para ter atendimento naquele fórum. Eu mesmo, por vezes, senhora Presidente, senhores magistrados, tive de descalçar-me e levantar as calças até os joelhos para poder chegar à junta a que presidia, a então segunda junta de conciliação e julgamento. E por essas razões, senhora Presidente, e porque moro na região, conheço bem as dificuldades dos jurisdicionados da região. E, em razão disso, tomei com muita alegria a decisão de Vossa Excelência de instalar aquele fórum em condições mais dignas para os jurisdicionados. E sei que Vossa Excelência, e a conheço, porque somos do mesmo concurso, conheço a dignidade de Vossa Excelência, a responsabilidade de Vossa Excelência, e Vossa Excelência, exatamente com essa dignidade e responsabilidade, houve por tomar todas as cautelas e providências necessárias para que a transferência das instalações se fizessem dentro da lei e dentro, sobretudo, do interesse público, não do interesse corporativo de quem quer que seja, mas do interesse do jurisdicionado, porque é a ele que devemos condições adequadas de tratamento. Por isso, diante de uma campanha insidiosa que tem sido feita, inclusive por meios de comunicação, contra decisões de Vossa Excelência, eu quero manifestar aqui a minha integral solidariedade. Era esta a comunicação que queria fazer. Senhora Presidente. Desembargador Rafael. Senhora Presidente, muito oportunas e muito felizes as palavras do desembargador Godoy. Eu estive naquele fórum o ano passado fazendo correição, e aquele fórum, o antigo fórum, era da categoria do escândalo. Eu tirei inúmeras fotografias, inclusive enviei as fotografias ao gabinete de Vossa Excelência, para o endereço de Vossa Excelência, para instruir, para ilustrar como aquilo era uma condição urgente, de paredes tão rachadas que dava para olhar de um lado para o outro, veículos que passavam na rua e balançavam o foro, a sala de tecnologia absolutamente tomada pela poeira, que eu escrevi o meu nome em cima da poeira dos computadores. Aquilo era da categoria do escândalo, de extremo perigo. O desembargador Godoy, registrando empenho solidário à atitude de Vossa Excelência e contra essa campanha insidiosa que se abriu, felizmente já se acalmou, é muito oportuno e que eu subscrevo inteiramente. Senhora Presidente, Pois não, como ex-presidente dessa casa, eu quero manifestar também o meu integral apoio a Vossa Excelência. Bem, muito obrigada. Não sei se os senhores todos sabem, se estão acompanhando ou não, essa presidência resolveu alterar, mudar o Fórum de Cubatão, porquanto o fórum anterior, como bem salientado, estava em condições precaríssimas. A Ordem dos Advogados do Brasil não gostou da alteração e iniciou um processo realmente complicado para obstar essa mudança. Na verdade, eu agi como sempre faço, ouvindo os advogados, eu os chamei,
pedi para que eles apresentassem alternativas àquela que estava sendo proposta. Aliás, essa proposta de alternativa veio, inclusive, dos próprios magistrados da região, que me trouxeram um imóvel que, segundo eles, teria condições de ser instalada a vara. E realmente é um imóvel muito bom e muito apropriado. Mas, assim mesmo, eu ouvi a ordem dos advogados, pedi a eles que trouxessem alternativas. Eles trouxeram, mas as alternativas não eram viáveis. Uma das alternativas era um terreno para a construção. A outra alternativa era um imóvel bem menor do que aquele onde nós estávamos, portanto, não caberia sequer as varas. E uma terceira alternativa era um imóvel misto de uso residencial e comercial, que não comportava a locação. De forma que eu dei prosseguimento, a ordem realmente continuou se insurgindo. Depois ela ficou atacando em diversas situações. Um dos ataques é que o local seria perigoso. Mas aí nós mostramos que realmente não havia perigo algum, estava próximo de 2 delegacias e, inclusive, uma região, segundo eu sei, uma região muito boa de Cubatão, e que o prefeito reside lá, que o próprio presidente da Ordem dos Advogados reside nesse bairro, de forma que não tinha justificativa. Depois eles vieram com uma outra questão, a questão da distância, mas, enfim, depois eles vieram atacando, dizendo que eu estava alugando com o proprietário, fazia parte da lista de trabalho escravo. E isso também foi refutado. E todas as alegações foram refutadas, uma a uma, e a última agora que eles estão sustentando é que teria uma supervalorização do imóvel. Ocorre que o valor que existia para a locação era um valor sem as modificações necessárias para o tribunal. As modificações que nós precisávamos eram elevadores, o cabeamento, ar-condicionado central e também a acessibilidade para pessoas com dificuldades de locomoção. De forma que, de fato, precisou aumentar um pouco o valor da locação em função dessas alterações e dessas reformas que foram necessárias. Mas, enfim, estou com a consciência tranquila e também com a sensação de dever cumprido. E agora realmente estou muito feliz por estar recebendo o apoio dos senhores. Obrigada. Bem, vamos ao primeiro processo. Não, eu gostaria... Pois não. Estender, né? Minha solidariedade e acompanhar, e aqui eu acho que talvez todos nós aqui, né, manifestamos no plenário todo acompanhando. Não sei se eu posso falar em nome de todos, se cada um quer manifestar. Agora uma sugestão, senhora presidente. Pois não. De fazer a degravação dessa manifestação e remeter para os órgãos. Pois não. Estão de acordo? E constar que todos os membros se associam a esse apoio, né? Eu acho que é importante isso. Então, se todos estão de acordo? Tá, ok. Então, obrigado, faremos isso. Muito obrigada, senhores, mais uma vez. Vamos, então, agora ao primeiro processo. Pois não. Desembargos. Há um advogado que pede preferência, o processo de número 7 da pauta, daremos preferência, portanto. Espera um pouquinho, onde estamos? Então, vamos iniciar pelo 7º. É o 2802-38 de 2013, assunto processo administrativo disciplinar em face de magistrado. Representante Doris Ribeiro Torres Prina, desembargadora do Egregium Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Representado Leonardo Aliaga Bete, juiz do trabalho substituto deste Egregium Tribunal. O relator é o desembargador Manuel Ariano e a revisora desembargadora Cíntia Tafari. Pois não, com a palavra, desembargador relator. Ih, meu Deus. Fiquei de surpresa. Um minutinho, por favor, que número da pauta que é o processo? Você tem aí? É o último. Achei. Não, desculpa a confusão, senhora com a palavra, presidente.
A matéria é bem simples. No processo em questão, a apuração dos votos favoráveis à pena de censura, ele não atingiu a maioria absoluta. E, dessa forma, o correto seria aplicar a punição mais branda, que é a advertência. E, na proclamação, me parece que houve algum probleminha e eu estou propondo que se faça nova publicação, com nova certidão. Pois não. De fato, houve um equívoco mesmo dessa presidência ao publicar a decisão, na medida em que houve realmente maioria para a punição, só que não houve maioria absoluta para a punição por censura, de forma que, nos termos da decisão do CNJ, há mesmo necessidade de se abrandar a pena, aplicando a pena de advertência. Estão todos de acordo? Decisão unânime. Sim. Claro, os que estão impedidos a gente vai fazer consignado. Bem? Processo número 1. É o processo TRT-MA 311732 de 2014, assunto concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 34ª Vara do Trabalho de São Paulo, em vaga decorrente da remoção do excelentíssimo senhor juiz Fernando Marquicelli, para a 6ª Vara do Trabalho de Santos. Com a palavra, a doutora Silvia. Pois não, já passei o voto aos colegas. Estão inscritos para essa vaga Tiago Melosi Soares, Isabel Cristina Gomes. Ambos estão com 0 processos pendentes na data de hoje. Tendo em vista que o doutor Tiago é o mais antigo, eu estou propondo que ele seja removido para o cargo de juiz titular da 34ª Vara do Trabalho de São Paulo. São Paulo. Alguma dúvida? Decisão unânime? Decisão unânime, portanto, para o fim de se remover o doutor Tiago Melosi Soria, diretíssimo juiz da 38ª Vara de São Paulo, para a 34ª Vara da Capital. Próximo. Processo 312084 de 2014. Assunto, concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 8ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo, em vaga decorrente da remoção da excelentíssima senhora juíza Renata Líbia Martinelli Silva Souza, para a 79ª Vara do Trabalho de São Paulo. Doutora Silvia. Também já distribuí o voto. A única inscrita é a juíza Valéria Pedroso de Moraes. Não consta processo pendente nesta data. Eu estou propondo que ela seja removida para o cargo de juíza titular da 8ª Vara de Trabalho de São Bernardo do Campo. Alguma dúvida? Alguma divergência? Decisão unânime, portanto, autorizando Sua Excelência a doutora Valéria Pedroso de Moraes ser removida para o cargo de juíza titular da 8ª Vara de Trabalho de São Bernardo do Campo. Próximo. É o processo 311817 de 2014, assunto, concurso de promoção pelo critério de merecimento, destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 3ª Vara do Trabalho de Guarulhos, em vaga decorrente da remoção do excelentíssimo senhor juiz Fernando César Teixeira França, para a 11ª Vara do Trabalho de Guarulhos. Com a palavra, a doutora Silvia. Também já distribuí. Estão inscritos juiz Andréa Rendeiro, 16 processos pendentes, Elisa Maria, 0, Josiane Gross, estava marcando 1, mas já houve a atualização, 0, Lávia Lacerda, 0, Silvia Cristina Kiriakax, 0, Richard Jambert, 0, José de Barros Vieira, 1, Luci Guidolin Brizola, 0, Renato Luiz de Paula Alves, 5, Ieda Regina Alineri, 0, Daniela Abrão, 0, Renato Sabino, 0, Rodrigo Schwartz, 0. Todos eles estão aptos a participar do presente certame. Pois não. Vamos começar, então, a votação. Indago da tecnologia de informação, se já temos condição. Há só um comentário aqui. Pois não. A doutora Josiane Gross já figurou em 2 listas e Luci Guidolin uma vez, em lista 3. Como é que a senhora podia repetir, por gentileza? Escutei, desculpa. É que o som estava ruim? Se a senhora pudesse repetir? Desculpa, doutora Josiana
Gross constou em 2 listas tríplices. Pois não. E Luci Guidolin, 1 lista tríplice. Já estamos com possibilidade de... o meu não... Já? Entrou aqui para votar. Vai ser aqui? Será pelo computador? Já está tudo ok? O meu aqui não entrou. Não, ainda não. Vamos lá primeiro. Eu também não. O meu não entrou. É o Windows Explorer, não é? Caiu o sistema? Não. O que caiu? Você sabe como que faz aparecer essa tela aí para a gente votar? Tem que sair dessa? Não sai. Ela na área de Não, deixa eu fechar aqui. Sim. Está liberado, doutora. Eu também. Agora está liberado, vamos começar a colher os votos e eu solicito aos senhores desembargadores que escolham 3 nomes da lista, por gentileza. Não está funcionando. Não está funcionando? Não? Oi, quero um cafezinho com 2 gotinhas. Eleição plena? Pode, por favor. Gente, tem que clicar na eleição pleno. Lá embaixo. Oi, obrigada. Nós estamos aqui. Não sei se está, é isso mesmo? Se eu quiser votar aqui. Mas não apareceu o nome, né? Não apareceram os nomes. A lista não entrou. A lista não entrou. Cadê a lista? Diz que o meu nome está inválido. Eu não aceito isso. Não tem lista. Tem que liberar a cédula. Olha... Entrou a cédula, doutora? O meu não está entrando, não está aceitando a minha cédula. Olha assim, Renato sabendo. Não, aqui a gente vota nessas 2 que já discutimos. Você não me passa, já basta quando o computador fala que insira um cartão inteligente. O meu está lá. Não abriu a lista. Para você eu não posso dizer as coisas, o computador não dá. Olha lá, o nome está inválido. Tá. Tem alguma coisa que está errada nisso. Você está usando a senha da internet, né? Consta aqui, mas eu não sei. O meu não quer entrar, o que faço eu? Eu já coloquei 2 vezes. Vamos colocar. Só tentar fechar aqui de novo. Não entrou. Tá. Olha. Não está entrando. Não necessariamente, gente, se quiser. Não entrou nada. Vou falar, esse troço é fogo. Não sei o que dá. Se a senhora puder, por gentileza, tentar. Preparando para marcar com a mão. Por favor. Uma campainha. Não está entrando a lista. Você tem que atrasar. Tem um procedimento. A preparação está toda em ordem, mas está casando. Tá bom. Não, olha, eu me recuso. Atividade, né? Atividade do trabalho? Não sei se tem aqui pela ordem. Ou não tem outra coisa diferente. Não. Merecimento. Bom, começamos a votar? Vocês. A gente vai ter que iniciar, né? Os computadores? Será que cada hora é um problema diferente? Já passou. Tem um problema que pode acontecer. Não é. Não repete. Os números aqui não estão batendo. Aqui é a... Não é a senha, é 32.719. Que eu sempre coloco, sempre ele. O joguinho aqui, não foi? É a senha a mesma coisa. Certo. Eu vou mudar ali, vou renomear, fazer de novo, daí já eu volto aqui para a doutora entrar, tá bom? E aí, o que houve?
Não me diga. R32, 719. Quer fazer esse Eu não não? conheço ninguém. Vou utilizar o critério Se fizer esse na mão, o outro, será que entra? Não é isso que eu estou dizendo. Se a gente fizer este processo na mão, o outro, será que pode entrar ou o outro depende desse? Não. Você está falando do segundo turno deste processo. Estou falando do outro processo. Não, já foi passado aqui, né? Godoy. Já constou da lista. Godoy. Estou pronta para fazer a mão. O hormonal. Com esse buço. Meninos, tem chance? Depois eu vou começar pela avó na... Tá bom? É. Mas ainda não estamos a maioria na justiça. Josiane já constou. Chegamos ainda, vocês são maioria ainda. E a Parece que o nosso sistema eletrônico de votação está em aperfeiçoamento, de forma que nós vamos dar início à votação pela forma tradicional. Aqui, ó. Doutora Silvia, a senhora, por gentileza, pode proferir seu voto? Pois não. Um segundo. Eu mantenho Josiane Gross na lista. É que o microfone também está um pouco distante, doutora. Fala um pouco mais próximo do microfone. É que eu estou ouvindo aqui, tá difícil. Mantenho Josiane. Voto em Andréa Rendeiro. Andréa. E voto em Renato Sabino Carvalho Filho. Desembargadora Hilma. Voto em Renato Carvalho, Elisa e Josiane. Desembargadora Nélia. Eu mantenho doutora Josiane, voto em Andréa Rendeiro e doutora Ieda Regina Alineri. Desembargador Nazar. Eu voto em Renato Carvalho, Renato Carvalho. Rodrigo Schwartz e Aí eu vou fazer que nem ela. Vou votar na Josiane, vou pegar a primeira da lista e depois vou pegar o Renato, que não tem nada. Renato Alves. Renato Alves. Pois não. Desembargadora Sônia Franzini. Porque ele não tem nada. Desembargadora Sônia Franzini, por favor. Olha, eu mantenho a Josiane na lista, coloco a Andréa, que está aqui a primeira, e voto no Renato Sabino Carvalho Filho, que no Pois não. Desembargador Sérgio Vinick. Pois não, senhor presidente, voto em Andréa, Elisa e Josiane. Desembargador Marcelo. Senhor presidente, antes de mais nada, uma questão de ordem. Não consta para mim, nem no meu gabinete, nada concluso em nome da doutora Luci Guidolin Brizola. Já faz muito tempo que eu passei a devolver os processos da corregedoria e não me consta na pauta lá no meu gabinete nada referente a essa doutora Luci Guidolin Brizola. Deve ter alguma confusão aí. E para votar, eu voto na doutora Andréa, doutor Renato e doutora Ieda. Gente, pois não, com a palavra, doutora. Eu determinei agora a corregedoria para, na verdade, a Secretaria do Pleno teria enviado o processo para o doutor Marcelo, porém eu pedi para verificarem o estado exato, a situação atualizada desse processo. Pois não. Presidente, só uma questão. Nós temos rotineiramente mantido 2 nomes na lista e acrescentado um terceiro. Não quer dizer que nesse caso fôssemos fazer.
eu, em princípio, estaria considerando essa informação para votar, que é relevante saber se a colega tem ou não uma reclamação disciplinar. Não seria o caso da gente aguardar que essa informação da colega Nélia para saber se existe essa reclamação ou não? Me parece que é muito relevante. Seria bom. Pela planilha que eu recebi da Corregedoria, consta reclamação disciplinar 0035347 em andamento. Mas é que consta só como isso consta. Que eu tenho, não tenho condição de fornecer outro dado. Não, está em andamento, não sei. Está em andamento, não está concluso com o doutor Marcelo. Tá com eu também acho pertinente, que eu costumo votar naquele... Como tinha essa informação, eu não votei nessa, não a mantive na lista. Eu acho que seria prudente. Os senhores pretendem, acham mais adequado adiar isso? Não? Pois não. Pois não. Essa reclamação disciplinar? Não sei. Deixa eu perguntar, ela já estava indicada para a lista anterior? Ela já foi indicada uma vez, presidente. É por isso que eu fiz essa observação. Tem uma colega com 2 indicações e esta, especificamente, tem uma indicação já em lista. Entendi. Me pareceu relevante. Anterior, quando ela teve uma indicação, ela já constava o processo administrativo. Tem condição de saber? Não? Só a Corregedoria, porque eu só recebo a planilha com o número e o andamento. A desembargadora Corregedora, com a palavra? Mas aí... A senhora quer falar, senhora? Senhora presidente, eu vou ter acesso às informações, se quiserem aguardar um instante. Senhora presidente... Não dá para aguardar porque nós temos que votar pela antiguidade e mérito, não tem condição. Senhora presidente, as folhas 10 do voto... Folhas 10 do voto... Consta que essa reclamação teria sido encaminhada para a Secretaria do Tribunal Pleno em 20 de fevereiro de 2014. E as folhas 11 consta que esta juíza Lucy Vidolin Brizola constou uma vez, conforme certidão publicada em 26 de fevereiro de 2014. Portanto, posteriormente ao encaminhamento, por esta razão. Senhora presidente. Estamos esclarecidos, porém, doutor, pois não. Havendo também reclamação disciplinar em andamento, não aquelas mortas, havendo reclamação disciplinar em andamento, e não daquelas já julgadas, há de se saber o motivo, porque às vezes é uma reclamação de cunho eminentemente processual, de entendimento, que nada depõe contra a magistrada. Então é necessário que se saiba. É absolutamente necessário, sem o que nós não temos condições de proferir, de continuar. E, senhora presidente, eu tenho a impressão que quando nós votamos não tínhamos conhecimento dessa reclamação disciplinar. Então, por essa razão, não podemos considerar que votamos com esse conhecimento. Senhora presidente. Pois não, já sabemos do que se trata. De fato, consta mesmo, e é um processo administrativo disciplinar. Aliás, é um processo que deu origem são vários magistrados que propuseram a ação contra uma outra magistrada, decorrente de uma representação, e esse processo tinha sido encerrado, mas aí uma das pessoas, dos representantes, parece que entrou com um agravo regimental. Então não está resolvido mesmo. Se não está resolvido, me parece que... Senhora presidente, é pedido de providências ou reclamação disciplinar mesmo? Não sei, eu só sei que é aquele caso onde são vários magistrados substitutos que entraram com uma providência contra duas magistradas. Eu sei que é esse caso, especificamente. Parece que esse é o caso. Sim. A senhora sabe do que se trata, né? É só para não ficar citando nomes aqui. Mas só me causa espécie uma coisa. Essa juíza já é vitaliciada.
Se for, senhora presidente, Mas pela ordem. eu vejo que não há condição de continuar a sessão, em razão dessas dúvidas que são grandes, nós não poderemos esclarecê-las agora, de forma que eu vou adiar. Pois não. Vou retirar, aliás, o processo de pauta, e retirando esse processo de pauta, também tenho que retirar todos os demais, porque nós temos que manter uma... Por gentileza. Por gentileza. Nós estamos retirando o processo de pauta, já que não há condições de voto, nós estamos, e não temos condição também de dar prosseguimento por causa das antiguidades e mérito que tem que ter continuidade. Portanto, retirado todos os processos de promoção de pauta. Todos os processos de promoção. De forma que vamos aos processos de extra-pauta com a palavra... Não, vamos ao pregão. Processo 31.1647 de 2014. Assunto: requer concessão de aposentadoria voluntária nos termos da legislação vigente. Requerente: Luiz Carlos Gomes Godoy, desembargador deste egrégio tribunal. Com a palavra a doutora Silvia. Também já distribuí o voto aos colegas, entendo não existir impedimento ao prosseguimento do pedido de aposentadoria. Dr. Luiz Carlos Gomes Godoy, votando pelo encaminhamento feito à instância superior para regular processamento e que demore muito. Então, não tem nenhum óbice. Podemos aprovar por unanimidade? Com certeza. Aprovado, portanto, por unanimidade. Eu sei que nós vamos ter, evidentemente, uma sessão especial para homenagear a Sua Excelência, mas gostaria de deixar registrado aqui que 33 anos e alguns meses se passaram, né? Desde a posse que ocorreu no dia 10 de dezembro de 1981. Desembargadora Hilma, desembargadora Silvia, quem mais? Desembargadora Vilma Capato e eu, se não me engano, somos a desembargadora Maria Inês Moura também. São os remanescentes do 7º concurso de ingresso à magistratura. E Sua Excelência, o doutor Luiz Carlos Gomes Godoy, hoje está oficializando junto ao Pleno. E um homem público ímpar, um juiz valoroso, uma referência para toda a magistratura. Nós não nos vamos despedir hoje, porque seguramente teremos uma sessão especial para isso, mas nós gostaríamos de deixar registrado aqui que queremos que o senhor continue sendo feliz. Próximo. É o processo 43.6193 de 2014, assunto: requer aposentadoria voluntária nos termos da legislação vigente. Requerente: Silvana Lousada Lamatina, juíza titular da 4ª Vara do Trabalho de Santo André. Com a palavra a doutora Silvia. Também já distribuí o voto, não há nenhum óbice ao prosseguimento do pedido, aí porque voto pelo processamento da aposentadoria voluntária da doutora Silvana Lousada Lamatina, que eu acho que ela mentiu para a gente a idade dela. Ah, seguramente. Algum óbice, alguma dúvida? Portanto, aprovado também por unanimidade. Também gostaria de registrar agora os votos de muito sucesso e prosperidade para a ilustre magistrada, que também se despede de nós na data de hoje, né? Magistrada exemplar, serena, elegante, sempre comprometida com o direito. Seguramente, por essa trajetória e pelas vitórias, a senhora continuará sendo muito lembrada. Nossas homenagens, homenagem ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Parabéns, doutora. Bem, antes de terminar, doutores, eu gostaria de colocar um tema, informando aos senhores que agora, no dia 14 de maio, portanto, daqui 2 dias, 2014, já foi incluído na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal a PEC 63 de 2013, que trata, como todos os senhores sabem, do adicional por valorização do tempo de magistratura e das carreiras jurídicas. Eu informo ainda que o senador Vital do Rego apresentou um texto substitutivo que contempla os aposentados e valoriza o tempo de serviço em atividade jurídica para a magistratura e para o Ministério Público, que não possui progressão temporal horizontal na carreira. E diante da relevância da matéria para a magistratura nacional, seguramente, e quebrando todo o protocolo, eu estou pedindo vênia aos senhores para submeter à aprovação desse plenário um texto
para ser encaminhado ao Congresso Nacional em apoio à aprovação dessa proposta. Se os senhores me permitirem, eu vou solicitar a presidente da AMATRA, a doutora Patrícia, para fazer a leitura dele. Doutora Patrícia, a senhora pode vir? Eu também fiz distribuir aí o texto para os senhores a poderem acompanhar. Se tiverem alguma dúvida, falaremos no final. Com a palavra a doutora Patrícia para a leitura. Boa tarde a todos. No dia 24 de junho de 2013, em evento absolutamente inédito, presidentes de tribunais do Estado de São Paulo e de associações nacionais e estaduais da magistratura estiveram reunidos na sede do Tribunal de Justiça Paulista para discutir os rumos do judiciário brasileiro, preocupados com o processo de vulnerabilidade e fragilidade que vem se instalando em detrimento desse poder, com risco à própria democracia. Explicitado pelo desalento generalizado dos magistrados, grande número de aposentadorias e desligamentos precoces, enfraquecimento de toda a estrutura e estreitamento de vencimentos. Naquela ocasião, deliberou-se por conclamar todos os magistrados do país a posicionarem-se dialogicamente com a sociedade civil e demais instituições na busca de caminhos para o resgate da magistratura nacional, um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Na esteira desse entendimento, revela-se imperiosa e necessária a aprovação da proposta de emenda constitucional 63 de 2013, mais especificamente do substitutivo do senador Vital do Rego, que institui a parcela de valorização por tempo na magistratura e Ministério Público, valorizando o tempo de serviço na atividade, premiando a experiência acumulada individualmente e criando um mecanismo de atratividade à carreira. A referida PEC recebeu o endosso expresso do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que emitiu a nota técnica no dia 22 de abril de 2014, embasada no entendimento de que se faz necessária a instituição de um sistema de efetiva e Falhou. Grita. Podemos fazer um jogral. Vamos lá. Imagina na Copa, né? Começar o parágrafo. A referida PEC recebeu o expresso endosso do CNJ, que emitiu nota técnica no dia 22 de abril de 2014, embasada no entendimento de que se faz necessária a instituição de um sistema de efetiva e concreta valorização da carreira percorrida na magistratura e de que é recomendável que seja criada a retribuição pelo tempo de serviço nos termos previstos na proposta, como forma de garantir a permanência e estimular o crescimento profissional na carreira, além de permitir a organização dessa mesma carreira através de progressões vinculadas ao tempo de dedicação e atividades dos magistrados. Da mesma forma, o Conselho Nacional do Ministério Público, na sessão ordinária de 28 de abril de 2014, também aprovou nota técnica em favor da aprovação dessa emenda constitucional. Por isso, nós, representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público no Estado de São Paulo, juntamente com os representantes das respectivas associações da magistratura e do Ministério Público no Estado de São Paulo, conclamamos os senhores senadores da República à aprovação da PEC 63 de 2013, contribuindo dessa forma para o aprimoramento e a valorização da carreira da magistratura e do Ministério Público. São Paulo, 12 de maio de 2014. Bem, senhores, era isso. Gostaria de saber dos senhores se os senhores concordam, aprovam essa nota técnica e se peço autorização aos senhores para, em nome desse plenário, encaminhar essa nota aos senadores da República. De acordo?
Aprovado por unanimidade, a nota, portanto, será enviada ao Congresso. Pois não? Por aclamação. Está bem. Era isso, senhores. Muito obrigada. Hoje a produção foi pouca, mas é que a tecnologia não está também nos ajudando, não é? Eu agradeço a todos e peço aos que participam do órgão especial que em 5 minutos retomaremos para a sessão.